certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Comunidade queira sentar-se. Um cordial bom dia a todos, todas vocês. Bom dia também às pessoas que nos acompanham de suas casas, através das redes sociais. Que bom que podemos nos unir aqui, nesta casa de Deus, e neste tempo abençoado, para refletir na palavra de Deus, para nos colocarmos sob o seu amor. Quero saudá-los com a palavra lema desta semana, de Apocalipse 22:13. Jesus Cristo diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nós estamos no último domingo do ano eclesiástico. O ano da igreja, o calendário da igreja, ele é diferente do calendário civil. Nós iniciamos o ano da igreja na espera pelo Natal. Então, o primeiro domingo de Advento é o primeiro dia do ano da igreja. Portanto, este é o último domingo do ano eclesiástico e também é denominado Domingo de Cristo Rei. Nós terminamos o nosso ano confessando quem nos governa. Cristo é o nosso Rei. Como diz a palavra, Ele é o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Jesus Cristo é aquele que era, que é e que há de vir. E por isso nós nos colocamos sob o seu senhorio. Que bom que nós podemos louvar ao nome do nosso Senhor. E é isso que nós queremos fazer. Cantamos hino 623, Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu,
grandioso és tu. Convido quem puder que se coloque de pé. Nós estamos aqui por pura graça do nosso Deus, esta graça que se renova a cada manhã. Nos reunimos aqui, portanto, em nome desse nosso Deus, Ele que é Pai, Criador, que é Filho, Salvador, que é Espírito Santo, o Santificador. Amém. Assim diz o apóstolo Paulo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Através daquilo que Cristo fez por nós, nós podemos nos achegar a Deus em confiança, porque o seu amor nos alcança e nos reconcilia. Nós, de nossa parte, nós reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos que nós não conseguimos fazer aquilo que está ao nosso alcance no cumprimento daquilo que é a nossa missão. Por isso, diante de Deus, em humildade, nós reconhecemos as nossas falhas. Em oração, confessamos os nossos pecados. Santo Deus e Pai, nós chegamos em Tua presença sem ter o que oferecer. Chegamos de mãos vazias, pois nada há de bom em nós que possamos nos orgulhar diante de Ti. Na verdade, temos que reconhecer que o nosso pecado sempre de novo atrapalhou a nossa relação contigo. Senhor, muitas vezes achamos que podemos tudo e nos esquecemos que dependemos de Ti para todas as coisas. Muitas vezes queremos Te encontrar somente na glória e na vitória, quando nos queres na luta diária por Teu reino, que implica em renúncia e fraqueza. Senhor, confessamos o nosso desejo de poder sempre mais, de buscar as coisas que Tu renunciaste de forma tão clara. Pedimos pela ação do Teu Santo Espírito em nós, para que sejamos transformados em nosso modo de agir, nosso modo de pensar. Renova-nos, Senhor, que o nosso coração retorne para Ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Deus que confessamos é aquele que vai buscar o perdido, aquele que busca por reconciliação, pois a sua vontade é que tenhamos comunhão plena com Ele. Assim nos fala a palavra da sua graça. Diz o apóstolo: Deus veio ao nosso encontro na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, nos libertando do pecado, nos oferecendo em lugar de condenação a sua maravilhosa salvação. Assim recebemos da parte de Deus o perdão, que cada pessoa, conforme o seu arrependimento, receba a mensagem do perdão em sua vida. Assim, sejamos, pois, libertados para novos passos na presença de Deus e do nosso próximo. Amém. Comunidade queira sentar-se, convido para cantarmos 588. Quem quer cantar do amor? Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se vergonhar, já que testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar
da cruz, Jesus morreu por mim. E agora eu lhe pertenço sim, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, e todos o amor na minha vida vejam. Nós temos o privilégio de receber orientação da parte do nosso Deus. Nós queremos nos preparar para receber esta orientação, para receber a palavra de Deus entre nós. Convido quem puder que se coloque de pé. Nos dirigimos a Deus em oração. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento queremos refletir na Tua palavra. Palavra que foi preservada por tantos e tantos anos, até que hoje pudesse falar também conosco. Te pedimos que ela nos mostre caminhos. Por isso abre os nossos ouvidos, corações e mentes, para que a possamos ouvir, e ao ouvir nos concede também a obediência, para que esta palavra nos cure de nossos males, nos oriente e nos faça mais fiéis a Ti. Isso te pedimos por Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive e reina hoje e sempre. Amém. Nós queremos aclamar o Evangelho de Jesus Cristo, esta palavra que será a nossa orientação nesta manhã. E disse Jesus: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Palavra segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, que diz: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhes demos de comer? Ou com sede e lhes demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhe dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos.
Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E ele lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a uns destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Até aqui, palavras do Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Comunidade queira sentar-se. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém. O texto que nós ouvimos do Evangelho de Mateus, que quer nos conduzir em nossa reflexão, é um texto que encerra todo um grupo de textos que nós estávamos ouvindo nos últimos domingos. O texto do Evangelho, ele encerra essa parte das parábolas apocalípticas, palavras dos finais dos tempos, que Jesus traz, sempre convidando a estarmos vigilantes e olharmos para o nosso viver, a partir da sua palavra, a partir dos valores do reino de Deus. E com isso nós encerramos esse grande bloco com um texto que nos fala do grande julgamento. Este é um texto conhecido, todos nós já ouvimos várias e várias vezes esse texto. E julgamento é uma palavra que está sempre em nosso convívio. Talvez não o julgamento de Deus, que eu acho às vezes que essa palavra parece que a gente meio que esqueceu, assim, a gente deixa assim, talvez isso nem vai mais acontecer, né? Afinal de contas, Deus é tão bom, né? Deus gracioso, essa história de julgamento soa até meio estranho. Só que julgamento é uma coisa que está presente constantemente na nossa vida. Se nós olharmos para o nosso convívio diário, para as redes sociais, para aquilo que nós vivenciamos, a gente vai perceber que ali existe constante julgamento. E se julga tudo. Se julga a forma como as pessoas se vestem, como se comportam, como fizeram ou deixaram de fazer. E é interessante a gente ver, por exemplo, nas redes sociais, o quanto é fácil julgar os outros. Julgar os outros é a coisa mais fácil do mundo. Sempre a gente tem algo a dizer. Por que não? Porque o meu arroz eu faço desse jeito. Então quem não faz como eu faço, não faz arroz direito. É mais ou menos assim. A gente julga tudo. As pessoas julgam tudo, o tempo todo. Parece que todo mundo tem em si, não um pequeno, mas um grande juiz. Às vezes até me questiono se Jesus disse lá na Bíblia que é para a gente julgar mesmo, ou será que não? Acho que não, né? Acho que o que Jesus nos disse é que quem julga é Deus. Que quem separa o joio do trigo é Deus. E o texto que nós ouvimos do Evangelho nos fala novamente de um julgamento. Mas um julgamento onde não somos nós, os juízes. Não somos nós que vamos separar ovelhas de cabritos. E é interessante que quando o evangelista Mateus nos traz esse texto de Jesus, onde Jesus nos fala como vai ser quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Assim inicia o texto. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu sempre imaginava a cena do julgamento, né? Aí tinha uma Bíblia em casa das crianças, eu sempre brinco que hoje em dia as Bíblias das crianças são bem mais bonitas, né? As imagens são coloridas, os personagens são mais agradáveis de olhar. Eu tinha medo dos desenhos que tinha na Bíblia das crianças que eu tinha. Eram desenhos em preto e laranjado, assim, não tinha nem outras cores. E o desenho do julgamento
Era todas as pessoas assim ajoelhadas e tudo meio escuro, e no alto assim então vinha Deus com os anjos todos em volta, todos os anjos, né, com aquelas lanças de anjo, e aí aquela luz e aquela coisa meio cor de fogo assim por causa do laranja, e aquilo me dava um medo, mas um medo tão grande. E a gente sempre ouvia que quando fosse o dia do julgamento, ia ser como se a nossa vida passasse toda na nossa frente diante de Deus. E a gente, quando é criança, tem imaginação muito fértil, eu imaginava assim uma grande tela, né, uma televisão grande, onde ia passar toda a minha vida. E aí eu morria de medo, porque eu pensava, nossa, mas tem tanta coisa que a gente faz, né, quando é criança, que não devia ter feito, e todo mundo vai ver. Até aquilo que eu fiz escondido, que ninguém viu, que eu tenho certeza até hoje que ninguém viu, Deus vai mostrar para todo mundo. E aí eu não sei se eu tinha mais vergonha do que as pessoas iam ver que eu tinha feito, ou de Deus que ia ver o que eu tinha feito. Afinal de contas, né, como dizia a minha avó, Deus vê tudo, todas as coisas. Então eu pensava, bom, Deus já sabe, se era para ele ficar brabo, já ficou, né? Agora as pessoas, como é que vai ser isso? E a gente vai crescendo com essas imagens na cabeça. E eu tenho a impressão que a gente, quando adulto, se preocupa mais com o julgamento das pessoas do que de Deus, também por essas construções que nós fazemos. Afinal de contas, nós vemos nas pessoas juízes tão severos, né, que nos apontam o dedo o tempo todo. Nós nunca estamos certos diante das pessoas. Nós nunca fizemos que chega, nós nunca fomos bons o suficiente. Para as pessoas, até a cor da roupa que a gente usa ou o esmalte que põe na mão é julgado e não está certo. Mas diante de Deus é um pouco diferente. A gente cresce e aprende que Deus nos julga de forma diferente. Ele não é uma pessoa injusta como nós somos. Deus, como diz a própria Bíblia, vê mais profundo. Ele não vê as aparências. Ele pouco se importa com a roupa que eu visto, com o cabelo que eu uso, com a cor do esmalte que eu passo nas unhas. Deus se importa com aquilo que eu tenho dentro de mim, que é o que faz com que as minhas ações, com que as minhas palavras sejam ditas e que as minhas ações sejam feitas. Deus está preocupado conosco como pessoas, com aquilo que nós trazemos dentro de nós, porque é o que nós trazemos dentro de nós que define quem nós somos e o que nós fazemos. Não importa a aparência das pessoas, porque o que vai nos definir como nós somos e quem nós somos é o que nós trazemos dentro de nós. E se ali a palavra de Deus habita, se ali dentro de nós a palavra de Deus está presente, as minhas atitudes e a forma como eu vou viver vai revelar isso. É o que Jesus dizia, né? Que se vocês seguirem as minhas palavras e viverem segundo os meus mandamentos, vocês vão produzir frutos da videira que é Ele. Os nossos frutos serão de acordo e coerentes com o evangelho que nós testemunhamos e cremos. E nesse texto, Jesus mais uma vez nos dá esta lição, de que nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas, como já diz o texto de Atos dos Apóstolos. Jesus fala aqui de que todas as pessoas estarão diante deste Filho do Homem que virá como o Rei para julgar. E diz aqui que todas as nações estarão reunidas em sua presença e ele vai separar ovelhas de cabritos. Eu não entendo muito de ovelha e cabrito, então fui estudar, né, o que significa isso, também dentro da Bíblia. As ovelhas e os cabritos são separadas, não tanto pela sua aparência, né, as ovelhas a gente sabe que tem um pelo maior, né, e o cabrito não, mas mais pelo comportamento. As ovelhas, segundo os estudos, elas são mais obedientes do que os cabritos. As ovelhas, elas seguem o pastor que as cuida, aquele que as cuida. E os cabritos que são mais revoltadinhos, assim, diz que tem que conduzir eles mais, né? Se você quer que eles vão para o aprisco, tem que conduzir eles de forma mais constante, porque eles tendem a querer fazer as coisas do seu jeito. Com essa imagem, a gente vai cair muito fácil no julgamento de, fulano é cabrito, eu já sou ovelha, né? A gente sempre se coloca no melhor lugar. Só que o bonito desse texto é que não somos nós que separamos cabritos de ovelhas. E cabritos e ovelhas, quando são pequenos, são todos iguais. Não são diferentes. Não tem como olhar e dizer, esse ali já nasceu cabrito, esse aqui já nasceu ovelha. Não, não é bem assim. Quem vai dizer quem é um e quem é outro, e quem vai separar para um lado e para o outro, é somente Deus.
Portanto, nós não estamos presos naquilo que nós achamos que somos. Porque na vida, como seres humanos, eu posso dizer que nós somos muitas vezes ovelhas que ouvem o pastor, o bom pastor, não nós, o bom pastor que é Jesus Cristo. Mas muitas são as vezes que nós somos que nem os cabritos e queremos fazer o que dá na telha conforme a nossa vontade, conforme o nosso pensamento. Nós queremos ir para outros lados, não para aquele que o pastor tem nos mostrado. Portanto, se nós formos por esse caminho de querer taxar e separar, nós não vamos por um caminho interessante, porque nós mesmos estamos lá. Agora, se nós confiamos que quem vai fazer a separação é de fato Deus, aí nós temos uma outra perspectiva. E olhem que interessante, no texto diz que quem vai separar umas das outras é o próprio Cristo. E ele diz como o pastor separa as ovelhas. E essa imagem do Deus, do Cristo como pastor, ela é reconfortante. Porque se a gente olhar para a Bíblia, às vezes em que Jesus se colocou como bom pastor, sempre foi de uma perspectiva de amor, de cuidado, de busca. Como aquele pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela uma que se perdeu. Mesmo que a lógica diria para ele ficar cuidando das 99, esquece aquela uma que foi por onde quis ir. Não, ele larga as 99 e busca aquela uma. E essa imagem me é muito confortante, porque é assim que Deus vai nos separar. Não a partir dos nossos pensamentos, das nossas regras, das nossas formas de viver, mas a partir daquilo que Ele é. E Ele é o bom pastor, que vai até os confins da terra buscar aquela uma ovelha perdida. E essa imagem, então, é a que nós precisamos trazer para dentro desse texto. Nós seremos julgados sim, separados sim, mas somente por aquele que é o bom pastor. Aquele que ele mesmo diz que dá a vida pelas suas ovelhas. Aquele que vem para cuidar, para zelar. Aquele que não se cansa de nós, tanto que nos dá a sua própria vida na cruz. É este Deus que vai fazer essa separação. Portanto, confiemos nele. Deixemos nas mãos dele o que precisa estar nas mãos dele. Soltemos das nossas mãos essa mania que a gente tem de ser humano, de querer julgar tudo, de julgar as pessoas. Porque nós, invariavelmente, somos injustos quando fazemos isso. Nós não temos nem esse direito de julgar o outro. Quem julga é Deus. Agora olhemos para aquilo que vai ser julgado. O texto nos fala muito claramente de que aqueles que vão herdar o reino dos céus são aqueles que fizeram algo diferente na sua vida e que eles nem mesmo sabem. E isso é interessante. Diz o texto que quem vai entrar no reino de Deus é aqueles que deram comida quando Cristo teve fome. É aqueles que deram água quando Cristo teve sede. É aqueles que foram visitar quando ele estava doente e preso. É aquele que hospedaram quando ele estava forasteiro. E da mesma forma, os que não vão entrar são julgados pela mesma coisa. Porque não deram comida, porque não deram água, porque não foram visitar, ou seja, porque não socorreram a esse Cristo. E o interessante desse texto é que os dois grupos perguntam a mesma coisa para Jesus. Mas quando nós fizemos isso por ti? E os que do outro lado estavam, quando que nós não fizemos isso? Ninguém sabia quando tinha feito e quando não tinha feito. O que será que esse texto está nos dizendo? Será que nós não sabemos o que nós fazemos? Será que é assim que a gente faz sem saber? Como nós podemos entender isso? Todo o Evangelho de Mateus frisa muito, enfatiza muito a necessidade de, para entrar no reino de Deus, vivermos a partir daquilo que Cristo é. Seguir os passos de Jesus. Ser seu discípulo, sua discípula, tem a ver com viver na vida do dia a dia aquilo que o Mestre Jesus ensinou. A justiça que ele ensinou, a forma de agir com as pessoas que ele teve. É como se nós vivêssemos a nossa vida tentando imitar a Cristo. E é isso mesmo. Não imitar no sentido de fazer de conta, mas de procurar na nossa vida fazer as mesmas coisas. Viver do mesmo jeito. Seguir as mesmas maneiras de olhar.
de julgar e de agir que Jesus Cristo teve. Quando Jesus nos fala da prática da vida, é muito interessante porque ele sempre coloca a gente como seu seguidor, a nós como seres humanos, sempre com a potencialidade de fazer ainda mais do que ele. Isso sempre me surpreende. Porque Jesus sabe o quanto nós somos limitados. Ele sabe o quanto o ser humano não tem condições de sozinho fazer tudo isso. Mas ele diz que vocês farão obras ainda maiores do que eu. Ainda maiores do que eu. Então ele diz que nós vamos fazer não é qualquer coisa, é muito mais do que ele fez. Mesmo que a gente ache impossível. Agora, como que isso acontece no dia a dia da vida? Quando nós conseguimos perceber a chave que está nesse texto. Quando Jesus fala que vocês me deram comida, me deram bebida e assim por diante, e as pessoas perguntam, mas quando? Ele diz, quando o fizeram a um destes pequeninos, a mim o fizeram. E aqui Jesus não está dizendo, ó, quando vocês fizeram por alguém, é como se tivessem feito para mim. É quase a mesma coisa. Ele diz, não. Quando fizeram para o outro, fizeram para mim. Não é como se tivesse feito, tem uma diferença aqui. E isso nos faz entender que Jesus está dizendo que quando nós olhamos para outra pessoa e vemos nela o próprio Cristo, isso vai mudar o nosso jeito de ser e de viver. E isso muda toda a nossa vida. Porque aí o que eu vou fazer pela outra pessoa, não é que eu vou fazer por um desencargo de consciência, ou porque de vez em quando faz bem ajudar alguém, ou porque a gente aprendeu que a gente nunca deve negar um prato de comida para alguém. Ou pior ainda, quando a gente é criança, né? Vou fazer o que é certo porque estão me observando. Então, se eu fizer uma coisa boa aqui, vão dizer, nossa, que legal, que pessoa boa. Não. Quando eu faço pelo outro, quando eu olho para outra pessoa e vejo nela o próprio Cristo, que é o que Jesus está dizendo aqui. Quando eu vejo nela o próprio Cristo, eu não vou agir de qualquer jeito. Eu não vou falar qualquer coisa. Eu não vou tratar de qualquer jeito. O que Jesus está pedindo aqui é que a gente faça da nossa vida um constante olhar para outra pessoa, vendo na outra pessoa Ele mesmo. Porque é óbvio isso. Não é assim? Se a gente visse Jesus entrando aqui, qual seria a nossa reação? Como nós iríamos agir? Ou se Ele fosse visitar a gente na nossa casa, né? Tem tanta história que conta disso, né? Jesus veio visitar, né? Diz que vinha e não veio, mas veio um monte de gente na porta, né? Tem a ver com como nós olhamos para a vida e para tudo. E para a pessoa que está diante de nós, seja ela quem for. Especialmente os que mais necessitam, mas todas as pessoas. Porque se eu olho para outra pessoa e vejo nela o próprio Cristo, eu não vou tratar com desrespeito, eu não vou ser preconceituosa, eu não vou tratar injustamente, eu não vou explorar. E não vou dizer, tá assim porque quer, escolheu esse caminho. Ou seja, vai mudar o meu jeito de me relacionar com outra pessoa. Vai mudar a forma como eu vejo o mundo e todas as pessoas. Porque se eu ver de fato Cristo no outro, muda tudo. E é isso que Ele quer que a gente faça. O que faz diferença nessa história do grande julgamento é que aquelas pessoas que fizeram o que deviam ter feito, nem perceberam. Porque elas fizeram para todas as pessoas aquilo que deveria ser feito como se fosse o próprio Cristo. E isso se torna parte da nossa vida. Eu não consigo mais diferenciar e separar. Não, essa aqui, essa eu vou tratar desse jeito. Essa aqui não merece nem muito meu olhar, né? Ou seja, quando Jesus se coloca nesse texto dizendo que nós precisamos olhar para todas as pessoas, vendo nelas Ele mesmo, Ele quer que a gente mude o nosso olhar. Porque Ele muda. Ele muda quando nós encontramos alguém importante. Ele muda quando nós encontramos alguém que nós gostamos. Ele muda, não muda? Muda até a nossa expressão facial. Apesar das máscaras que escondem bastante. Muda o nosso olhar. Ou não é assim? Ou só comigo é assim? É automático, quando a gente encontra alguém que a gente gosta, alguém que a gente admira, ou alguém que nos é importante na vida, seja lá por qual situação, muda o nosso jeito com que nós falamos com ela. Dentro de casa é a mesma coisa. Quando nós falamos com alguém que nós amamos, nós vamos falar com respeito, com educação, com
com carinho, com cuidado. Não é assim? Agora imaginem se o próprio Cristo vier na nossa vida. Como nós falaríamos com Ele? E esse deve ser o parâmetro para nós avaliarmos o nosso viver. No dia a dia da vida. Vamos fazer o exercício semanal, que é mais fácil, né? Nossa memória ela não é tão extensa. Vamos fazer o exercício semanal. Durante essa semana, por todas as pessoas por quais a gente passou. E eu digo passou porque a gente passa por muita gente. A gente só presta atenção em algumas, mas a gente passa por muita gente. Como nós tratamos cada uma delas? Como nós olhamos para elas? Quais foram os nossos pensamentos quando encontramos essas pessoas? Foram os mesmos ou seriam os mesmos que nós tivéssemos encontrado o próprio Cristo? Esta é a pergunta que nós precisamos responder, para saber em qual desses lados nós vamos estar. O julgamento vai acontecer pela nossa vida, por aquilo que nós vivemos todos os dias. Não é pelo número de orações que eu fiz, pelo número de esmolas que eu dei. Isso tudo é importante, gente. Oração é fundamental. Oração faz com que a gente consiga entender mais perto da nossa vida quem é esse Cristo. Quem é esse Cristo que nós dizemos que é nosso Senhor e Salvador. Agora deixar que aquilo que eu falo, conscientemente que Ele é meu Senhor e Salvador, determine como eu ajo, como eu penso, como eu vivo a minha vida, é um passo mais profundo. E é esse passo mais profundo que vai ser avaliado. Por isso o texto de hoje nos chama a olhar para nós mesmos, não para os outros. Porque a tendência é a gente pensar nos outros. Pensemos em nós, na nossa vida. Nós temos olhado e visto Cristo nas outras pessoas? E em todas elas? Ou só em algumas? Essa é a grande pergunta. É em cima disso que Deus vai olhar para nós. Ele não está preocupado se quando criança eu risquei uns fósforos escondidos e joguei no vaso sanitário para a mãe não ver. Ele está preocupado com o que eu fiz da minha vida. Como eu tenho vivido cada dia. Como eu tenho tratado cada pessoa. Como eu tenho lutado e buscado colocar os valores de Deus neste mundo que nós vivemos. Porque Ele não disse que isso seria só lá no reino de Deus. Ele disse para os discípulos de João quando ele veio, já está aqui o reino de Deus. Nele já está ali. E Jesus veio há mais de 2000 anos atrás. E parece que a gente ainda está vivendo como se fosse só daqui 2000 anos para frente. Jesus já veio. Já nos mostrou o caminho. Já nos mostrou quem nós precisamos ser. Ou quem nós podemos ser. Porque quando nós entendemos isso, nós não vamos mais fazer as coisas porque alguém vai ver, porque alguém vai achar bonito, ou porque quem sabe Deus vai me dar um pontinho a mais na minha conta lá no céu. Não, a gente vai fazer porque é certo, porque é justo. E quando eu falo em certo e justo, não é o meu certo e justo, porque ele não é tão certo e tão justo assim. É o dia a dia certo e justo de Deus, que eu preciso buscar na minha vida. É diante dele que eu tenho que avaliar o meu viver, pedir perdão pelas minhas falhas e buscar a cada dia. Cada vez que eu tiver vontade de dizer assim, uma frase desse tamanho, assim, bem querida, eu penso, opa, e se é nessa pessoa que Cristo está? E se é nela que Cristo hoje está vendo como eu vou viver a minha vida e como eu sou na minha vida? Essa é o grande exercício, porque é um exercício que nós precisamos fazer diariamente. E diante disso, eu quero encerrar com as palavras do apóstolo Paulo, que está prevista para o dia de hoje, quando ele fala para a comunidade de Éfeso sobre esse viver no dia a dia, porque é esse que conta na hora do grande julgamento. E ele diz assim: por isso também, eu tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. E aqui é a prece. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Porque é o pleno conhecimento de Cristo que nos ajuda a viver nossa vida. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança
da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da herança dos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder? E agora vem a grande lição de como o poder de Deus se revela. O pastor já usou esse versículo no início, falando de Cristo. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. É em Cristo, é como Cristo que o poder de Deus se revela. É Ele, como diz Filipenses, que esvaziou-se a si mesmo, que abriu mão do seu poder como Filho de Deus, para viver como ser humano e mostrar a este mundo como nós devemos viver. Esse é o espelho para a nossa vida. Nós sempre saímos de casa e antes disso sempre damos uma olhadinha no espelho, não é assim? Ainda mais agora, para ver se a máscara não está torta, né? A gente sempre dá uma olhadinha no espelho para ver como a gente está. Pensem em Cristo como esse espelho. Olhem para o espelho de vocês e olhem para Cristo ali. É Ele que está nos olhando e dizendo, vai para o mundo, vai para a tua vida e vive conforme o que eu te ensinei. Amém. Queremos responder à palavra de Deus, confessando a fé com as palavras do credo apostólico. Convido os que podem a ficarem de pé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Comunidade queira sentar-se. Eu quero brevemente trazer os avisos da nossa comunidade. Queremos convidar todas as pessoas, também as pessoas que nos assistem, para o nosso próximo culto. O próximo culto será dia 29, portanto, próximo domingo. E atenção a isso, então, ele será às 20 horas e é a nossa celebração de Advento. Então, a única diferença deste ano é que nós não vamos fazer a confraternização de Advento que nós fazíamos, mas todo o resto nós vamos fazer igual. É fundamental nós nos prepararmos para a chegada de Jesus em nosso meio. Então nós vamos fazer a nossa celebração de Advento, vamos ornamentar o nosso salão, vamos nos reunir ali como sempre fazemos todos os anos e marcar de maneira muito especial o início dessa expectativa pela chegada do Deus menino de Jesus vindo ao nosso encontro. Portanto, domingo que vem, às 20 horas, teremos a nossa celebração de Advento ali no nosso salão. As ofertas recolhidas no culto de hoje, elas são destinadas pela nossa igreja em âmbito nacional e vão para o Fundo para a Educação Cristã Contínua. Então a nossa igreja mantém este fundo para todos os âmbitos de crescimento na fé, de ensino na fé. Desde antes do nascimento até depois
quando as pessoas vão ficando crianças, adolescentes, jovens, para tudo isso tem. Então, para isso vão as nossas ofertas hoje. Nossas ofertas, elas estão sendo recolhidas neste envelope pardo e elas são colocadas, então, lá no cesto, na saída. Lembramos que sexta-feira, então, nós temos o nosso plantão pastoral. Na secretaria está acontecendo também o atendimento normal no horário de costume. No outro domingo, dia 6 de dezembro, então, acontecerá a Assembleia da Comunidade. Então, foi feita a convocação já há um mês antes. O edital está afixado no nosso mural. Então, dia 6, nós teremos a Assembleia da Comunidade depois do nosso culto. E nós também faremos no outro domingo, dia 13 de dezembro, o nosso culto de ação de graças. É costume de nossa comunidade, uma vez por ano, aqui normalmente em junho, nós fazermos o nosso culto de ação de graças, onde nós, diante de Deus, levamos a nossa gratidão, simbolizando também o fruto do nosso trabalho. Então, nós ficamos procurando a maneira adequada de fazer isso e a data adequada de fazer isso. A pandemia, nós acreditávamos no início que lá pelo segundo semestre tudo teria passado e a gente ia achar uma data de fazer ação de graças e fazer isso de maneira normal como nós faríamos. Mas isso não foi possível, mas nós também não queremos deixar de fazer isso, porque é uma tradição que vem desde o Antigo Testamento e as comunidades se unem em ação de graças por tudo aquilo que Deus fez por nós e ali nós trazemos a nossa gratidão. Então nós também nos preparamos para isso, nós fizemos também para quem quiser fazer sua oferta de ação de graças, também está disponível nos bancos para trazer, podem trazer aqui, quem não for participar presencialmente pode trazer na secretaria, mas para este culto do dia 13 pode levar o envelope e trazer no dia a sua oferta. Estão disponíveis também para o próximo ano os devocionários Castelo Forte. Então, também podem ser adquiridos em nossa secretaria. Estes os nossos avisos. Queremos perguntar pelos aniversariantes deste mês de novembro. Primeiro deste lado, alguém? Deste lado, alguém faz aniversário em novembro? Aqui o seu Elmo. Ok. Estão chegando os aniversários das pessoas que estão conectados conosco. Alguém com aniversário de batismo em novembro? Aniversário de bênção matrimonial, de casamento. Então hoje, exclusivamente para o pessoal que está conectado conosco. Então, queremos felicitar pelo seu aniversário. No dia de ontem, o Tiago Monteiro. A Jéssica Schubert faz aniversário hoje. Parabéns, Jéssica. A Rosileide Schubert Reulon faz logo, dia 27 de novembro. A Cida faz dia 25 de novembro. Também pertinho. E são essas pessoas. É bastante papel aqui, às vezes eu me perco, mas eu acho que eu li todo mundo. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês. Cada ano que recebemos da parte de Deus é sinal da sua graça nos sustentando, que nos sustenta nos nossos dias difíceis, que nos alegra junto com as pessoas que amamos. Que vocês tenham motivos de muita alegria junto às pessoas que vocês amam, que essas datas se repitam por muitos e muitos anos. Amém. Neste culto hoje, nós vamos celebrar a ceia. Mas, então, nós vamos
vamos fazer o canto preparatório para a oração de intercessão. Nós temos também aqui anotados os pedidos das pessoas que se conectam conosco. Então nós vamos cantar o hino de preparação para a oração e depois nós nos despedimos do pessoal que está nos assistindo e seguimos aqui com o culto, com a celebração da ceia presencial. Convido então para cantarmos hino 208, ao orarmos, Senhor, enquanto oramos. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. E coloque de pé. Nos dirigimos a Deus em nossa oração de intercessão. Senhor nosso Deus, novamente te agradecemos por este momento de celebração, momento de comunhão que pudemos experimentar aqui. Faz, Senhor, que aquilo que aprendemos de Ti, através da Tua palavra, continue nos inquietando e produzindo mudanças em nosso viver. Não deixe, Senhor, que nos acomodemos e vivamos apenas para nós mesmos. Queremos, neste momento, te pedir pelo nosso mundo. Pedimos pelas pessoas empobrecidas, aflitas, pelas pessoas que são condenadas à fome e ao sofrimento no mundo. Pedimos pelas autoridades para que governem com justiça, olhando para o bem de toda a população. Intercedemos, Senhor, por todas as pessoas que sofrem em nosso meio. E são tantas as pessoas, Senhor, que nós lembramos, tantas as pessoas que precisam do Teu agir em suas vidas, que precisam do Teu cuidado de Pai. Por isso, Senhor, nós lembramos aqui as pessoas que precisam de restabelecimento na sua saúde. Pedimos pela vida do Josimar, da Célia, do Sandro Lim, do Ademar Roloff. Pedimos pela saúde da Silvia Gol, pelo Neuro Alves, pelo José, pelo Heron Schirmer. Senhor, tantas pessoas precisam deste Teu cuidado. Tantas pessoas colocam a sua esperança em Ti. E por isso, Senhor, nós nos unimos aqui com a nossa oração a todas elas. Pedimos, Senhor, por este Teu cuidado, por Tua proximidade, dando a cada pessoa aquilo que precisam para restabelecimento da sua saúde. Que cada pessoa seja cuidada conforme a sua necessidade. Por isso, Senhor, pedimos, dá sabedoria para as pessoas que estão cuidando do tratamento. Dá, Senhor, pessoas, coloca ao lado, pessoas dedicadas para que cuidem, para que estejam dando atenção para quem precisa. Assim, Senhor, tudo entregamos em Tuas mãos. Pedimos, Senhor, também por todas as pessoas que sofrem por tantos outros motivos, pelas pessoas que perderam a esperança, que estão cansadas, pelas pessoas que são enganadas, frustradas, que recebam de Ti, Senhor, força e novo ânimo. Pedimos por todas as pessoas que exercem responsabilidade, pais, mães, professores, para que sejam sábios na instrução, educação de crianças e jovens. Pedimos, Senhor, pela Igreja de Jesus Cristo no mundo todo, por cada membro, por pessoas leigas, ministras, homens, mulheres, pelas comunidades,
para que possam dar testemunho corajoso e fiel do Evangelho em palavras e ações concretas. Dá-nos, Senhor, da tua paz. Caminha conosco e estaremos seguros e seguras. E assim pedimos em nome e por amor de teu Filho Jesus Cristo. Amém. E assim nós nos despedimos das pessoas que nos acompanham aqui pela internet. Que Deus abençoe muito o seu dia, que Deus abençoe muito a sua semana, que Deus os capacite para servi-lo, que Deus esteja com vocês para que sejam capazes de encontrar nas outras pessoas o próprio Cristo, para que Deus nos acolha no seu reino, para que a sua palavra faça a diferença em cada vida. Assim, sejam abençoados, abençoadas, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.